Olá! Olha, uma amiga me contou algo que aconteceu com ela no fim de semana e eu quero dividir com vocês. Mas primeiro eu vou me apresentar. Eu me chamo Ana Flávia e eu sou terapeuta de mulheres e ajudo mulheres nas crises emocionais delas a atravessarem esses problemas. Sabe, às vezes você tá tão imersa nas emoções que tem coisas óbvias que você não consegue enxergar sozinha. Eu também não consigo enxergar sozinha, apesar de uma grande bagagem, né? Apesar da psicanálise, apesar de tudo que eu sei. Só que quando eu estou dentro da situação, muitas vezes eu também preciso de alguém que venha, pegue na minha mão e fale: Ana, olha só, aqui ó, olha. Entende? Então eu auxilio as pessoas nessa questão de perceberem realmente o que está acontecendo e buscarem a solução, eu ajudo elas a se planejarem para sair dessas crises emocionais, né? Enfim, essa sou eu. E uma amiga me contou o seguinte, ela, no fim de semana, ela estava no carro com os 2 filhos, com o marido, fazendo uma viagem. Só que estava chovendo muito, assim, né, e tal, e tinha obra na pista, enfim, veio um carro atrás e bateu em cheio neles. E o susto foi enorme, né, aquele barulho, o vidro de trás quebrou e tal, enfim. Graças a Deus não aconteceu nada com eles, estão maravilhosamente bem. Só que o carro estragou bastante. E depois disso, ela mandou uma mensagem para o motorista com muita raiva, sabe, muita raiva mesmo. E no momento ela me contou o seguinte, que na hora, depois que ela viu que os filhos estavam bem, ela tentou descer do carro, mas até a porta travou e ela não conseguiu descer. Às vezes existem sincronicidades, né, que Jung chamava de sincronicidades, mas as pessoas em geral vão falar, ai, que coincidência. Não, nada é coincidência. Tudo acontece porque precisa acontecer. Enfim, na hora a porta dela não abriu e ela não conseguiu ir lá, né, e escorraçar esse motorista. Mas depois ela mandou uma mensagem, cheia de raiva, cheia de rancor. É uma mãe, né, gente? Isso é até, como é que se diz? Compreensível de alguma forma. E aí, talvez você já tenha feito algo parecido. Talvez não tenha sido por causa de um acidente, mas talvez foi porque algo tocou em algum lugar muito sensível dentro de você. Mas a pergunta que mais importante não é sobre o acidente, não é sobre o que aconteceu, mas é o que realmente foi atingido dentro dela quando aquele impacto externo do carro aconteceu. Imagina agora um vulcão. O que é um vulcão? É uma montanha, né? Por fora ali é uma montanha, um elevado, que ali parece tranquilo, parece que está tudo silencioso. Só que por dentro existe muita pressão acumulada e essa pressão ela não vem só da superfície, ela vem lá de dentro, ela vem muito abaixo do que a gente percebe. E essa pressão ela é acumulada durante muitos anos, até que um dia, num belo dia, não sei, o cometa, as estrelas entra num alinhamento, acontece alguma coisa, que acontece o quê? Esse vulcão entra em erupção, né? E aí é lava para todo lado. Então, é o seguinte, a batida, ela foi apenas essa questão, essa gota, sabe, a última gotinha que cai, que o copo transborda, o acidente foi exatamente isso. E toda essa erupção, toda essa raiva que ela, né, de querer ali pegar o cara e tal, e não sei o quê, por causa da imprudência e tal, por causa dos filhos, não começou ali. Jamais. Não é assim que funciona. Essa erupção, ela começa muito antes do momento que ela aparece. E aí eu tenho uma pergunta para vocês. Quanta coisa você aí, sem perceber, guarda dentro de você? Quantas emoções ficam soterradas dentro de você? E voltando aqui para o acidente da minha amiga, né? Na mensagem, ela me mandou a mensagem que ela mandou para o motorista e ela fala muito sobre o carro, né? O quanto ela lutou para conquistar, o quanto ela se esforçou, o quanto foi difícil para ela, o quanto ela cuida desse carro. E também sobre o cuidado com os filhos.
né? Porque os filhos, quem é mãe aqui sabe que a gente vira uma leoa quando mexe com os filhos, literalmente. Acho que até a mãe, a mulher mais zen e calma, mexeu com a cria, sai de baixo, né? Enfim. E aí, aqui existe um símbolo muito interessante. Porque imagina o seguinte: cada pessoa, e nós somos assim, somos humanas, somos humanos e fazemos isso, constrói um castelo na vida. E esse castelo pode ser o quê? Pode ser a sua família, pode ser a sua casa, podem ser as suas conquistas materiais, pode ser um lugar onde ela se sente segura, sabe? Ou a imagem, até mesmo isso pode ser o seu castelo, a imagem que os outros têm em relação a você. Sabe quando as pessoas te olham e falam: nossa, você é uma profissional de sucesso, aquela CEO lá de uma grande multinacional e tal, que é muito admirada? Aquele ali pode ser o seu castelo. A imagem, né? Aquele, nossa, quem você é? Quando perguntam para você, quem você é? Você fala que você é quem? Você fala seu nome? Não, seu nome não é você. Você fala que você é mãe? Não, isso não é você. Você fala que você é a esposa do fulano de tal? Isso não é você. Eu sou a dona do. Não, esquece. Quando tira tudo que você tem, quem você é? Eu sou. Eu sou curiosa. Eu sou inteligente. Eu sou engraçada, né? Quem convive comigo aí mais no dia a dia aí, geralmente me fala: nossa, só você mesmo com essa tua imaginação. Sabe, assim, às vezes coisas bobas, coisas simples, coisas assim que arrancam um riso e gargalhada de uma forma muito genuína e que a vida precisa, porque a vida muitas vezes já é muito dura com a gente, né? A verdade, às vezes, ela vem de uma forma assim que, se você não tiver humor e graça e conseguir olhar a beleza nas dificuldades, você não vive. Você existe, você só sobrevive. E isso não tem a ver com dinheiro, nem com status. Tem a ver com quem você é. Enfim, mas voltando aqui, né? Esse castelo construído. E quando alguém bate ali, né, no carro dela, o que que aconteceu? Não atingiu o carro, o objeto ali, né? É um carro novo? É um carro que ela tirou zero? É um carro caro? É um carro top? É um carro top. Só que ali bateram o quê? Parece que jogaram uma pedra no castelo que ela construiu. E é isso que doeu. E todo esse vulcão, todas as questões vieram à tona ali. E aí ela queria fazer o quê? Ela queria descontar na pessoa, né? Aquela figura daquele homem que causou aquilo, né? Só que, por exemplo, eu falei para ela que uma pessoa, você não sai, né? A não ser que você seja psicopata, e aí já entra em outro nível. Você não sai assim: hoje eu quero acabar com o carro de alguém. E com o meu, né? Porque, tipo assim, se você bater, o teu também tá na reta, né? E, enfim, ninguém sai com essa intenção. Mas às vezes acontece. Não é por acaso. Porque tudo, até esse acidente, eu falei pra ela: olha aqui, pra que, ó, você precisa olhar pra isso, você precisa olhar pra isso, e você precisa olhar pra isso dentro de você. E a mensagem que ela me mandou depois, que eu coloquei todos os esclarecimentos, foi: Ana, parece que você entrou dentro de mim. Essa é a verdadeira instrução. Não é o julgamento. Eu não a julguei de maneira nenhuma. Ninguém que eu atendo eu julgo. Não, eu não estou aqui para julgar. Eu estou aqui, na verdade, para pegar na sua mão e falar assim: olha, vamos planejar como é que a gente sai dessa crise? Como é que você consegue transpor essa situação de uma forma que que a sua vida melhore, que te traga uma leveza? Vamos fazer isso juntas? Eu tô aqui para te ajudar, não para te julgar, para planejar ali uma rota de saída daquela situação. Mas voltando, né? A pergunta é: quais são os castelos que você construiu ou que você está construindo na sua vida? Será que são você ou é apenas coisas superficiais? E outra coisa, o que acontece dentro de você quando alguém externo ameaça tomar o seu lugar?
ou ameaça tomar esse castelo, esse cargo, esse lugar de esposa do fulano, esse lugar de dona do não sei o que lá, esse lugar que você ocupa, esse cargo, essa função. Como você reage? Quem é você sem isso? Fora disso? Porque para as pessoas que realmente se importam com a gente e amam de verdade, a gente é insubstituível. Mas para aquelas pessoas não, que não têm essa conexão real e verdadeira de que tá com você, sabe, na saúde, na doença, né? E realmente tá ali com você e é de verdade, e que são raríssimas na vida, quando você encontrar essa pessoa, fica com ela, porque ela realmente vai. Só que também existe o contraponto que às vezes existem pessoas que vão só passar, porque a vida também é cíclica. Vão só passar pela nossa vida e tá tudo bem, tá tudo certo, tudo é como deve ser. Ninguém deve nada pra ninguém a nível profundo. Mas vamos voltar para a história aqui, porque senão eu vou embora. E aí, agora vem a parte mais desconfortável. Segura na cadeira aí. Quando ela escreveu a mensagem, chamou o motorista de irresponsável, quase um criminoso. Mas ao mesmo tempo, ela disse que tinha vontade de socar ele. Isso mostra o quê? Algo muito humano, muito maternal, né, de muito cuidado. Só que às vezes, muitas vezes, o outro vira um espelho seu. Não porque somos iguais, mas porque ele revela partes nossas que ficam normalmente muito escondidas. O outro muitas vezes revela, sabe, ele toca num pontinho que revela emoções intensas, que a gente às vezes nem sabe que tinha dentro da gente. A gente nem. Sabe aquela gaveta que você vai colocando coisas ali, colocando, e aí de repente um belo dia você resolve limpar aquela gaveta e você pensa, nossa, achei isso aqui. Meu Deus, eu tava procurando isso aqui faz tempo. Sabe essa gaveta? Então, é exatamente essa analogia. E quando você sente uma raiva muito intensa de alguém, um ranço, sabe, alguma coisa, você precisa perceber o que exatamente essa pessoa despertou em você. Que ponto ela tocou em você? O que que ela está querendo? O que que o universo, Deus, o arquiteto, sabe? O que que é essa força maior que mantém o nosso coração, que mantém o nosso pulmão ali funcionando, nosso sangue correndo? O que que é essa força? O que que esse Deus, né, quer que você perceba em você mesma, para que a sua própria vida fique mais leve? E aí, agora, imagina essa cena toda novamente, né? O carro, a chuva, os filhos no banco de trás, o impacto repentino. Nesse momento, algo muito profundo dentro da psique dela aconteceu. E a mente pensa: e se tivesse acontecido algo com eles? Com os filhos ali que estavam atrás? Porque o marido estava dirigindo e ela no passageiro e os filhos no banco de trás. E aí aparece a emoção mais antiga da humanidade: o medo de perder quem a gente ama. E a raiva vem um momento depois, mas o medo vem primeiro. A questão de não ter o controle das coisas. De, sabe? Porque a nossa cabeça, e a gente tem uma ilusão muito forte de que a gente controla a nossa vida, né? Que a gente pode ali fazer uma planilha, até tantos anos eu quero isso, inclusive uma outra colega, né, uma amiga falou assim, mas até os 30 anos eu preciso de um terreno, até os 30 anos, e ela já tá com 29, há poucos meses de fazer 30. E aí eu falei assim, mas pra que você quer um terreno? Ah, porque eu quero me mudar. E outra coisa, o que a gente quer, o que a gente deseja, nunca é somente aquilo, sabe? Eu tenho aprendido a observar isso nas pessoas e é extraordinário como isso realmente é real. E eu perguntei para ela, eu olhei assim, ouvindo as questões dela e falei assim: você quer um terreno ou você quer espaço para sair da casa da sua mãe? E deixei ela pensando.
Só. Mas voltando aqui à história do carro, né? E essa raiva, ela é apenas uma armadura para proteger esse medo profundo. E situações como essas acontecem todos os dias. Um acidente, uma discussão, uma mensagem enviada no impulso para alguém. Alguém faz alguma coisa que você não queria que fizesse, né? Alguém ali pisa no teu calo de alguma forma. E como você reage? Esses momentos são os mais reveladores. Eles mostram o que a gente está tentando proteger, o que a gente tem medo de perder, de verdade, não o que é postado no Instagram, nem aqui nas redes, mas o que é real, o que é de verdade. E quais são as emoções que estavam ali escondidas, soterradas? Lembra da gaveta que eu falei, que você guarda ali, que você nem sabe o que tem? São esses momentos que revelam. E a pergunta é: quando a vida, que a vida aperta os botões na gente, às vezes que a gente não queria que apertasse. E quando a vida apertar um botão emocional em você, você vai olhar apenas para o que aconteceu fora? Você vai continuar nessa e rodando e vivendo sempre as mesmas coisas? Ou você vai ter coragem de olhar no espelho ou de, né, fazer uma terapia, fazer um acompanhamento, fazer uma análise da sua questão e perceber de verdade o que isso revelou dentro de mim? O que isso está querendo me dizer? É um trabalho de formiguinha, mas é só assim que a gente tem uma vida plena e equilibrada. Porque até a questão de felicidade, alegria, essas coisas, elas vêm e passam. É uma onda emocional, sabe? Ela sobe e desce e tá tudo certo. É igual aquele filme, Divertidamente, cada um tem ali a sua função. Só que a gente só consegue o verdadeiro equilíbrio, a harmonia dessas emoções, quando a gente se conhece, quando a gente conhece os botões que apertam que fazem a gente pular. E a gente trabalha isso na gente mesmo, para não descontar no outro e achar que foi o outro que tá fazendo. Por isso que a nossa vida, ó, mundo cruel, é por causa do outro que a minha vida é ruim. Negativo, negativo, nunca. A minha terapeuta, inclusive, sempre falava, né? Porque eu faço terapia desde 2020, quando o meu casamento desabou. Um pouco antes dele desabar, eu já estava na terapia. E aí ela falava, Ana, nunca, nunca é com o outro, é sempre com a gente mesmo. E hoje eu percebo que sim. É sempre no sentido de, ok, eu não vou mudar o outro, mas o que eu posso fazer com isso? É terminar um casamento? É terminar um namoro? É sair do emprego que eu tô? E assim vai. E aí, né? Essas histórias simples do cotidiano, como essa do carro de um acidente, né? Muitas vezes elas revelam as partes mais profundas da nossa psique. A raiva, o medo, a necessidade de proteger, tudo isso fala de algo que vive dentro de nós e que acontece. Quando a gente começa a olhar para essas reações com mais consciência, é muito importante que isso seja feito, como eu já falei. E algo interessante acontece, porque aquilo que parecia apenas um problema externo começa a se tornar um caminho para a sua vida mais liberta e mais feliz. Porque você começa a ter esse equilíbrio e o que os outros fazem começa a não te atingir, você começa a ficar indiferente. Sabe? Tipo, o fulano ali fez, se descabelou, veio aqui, gritou comigo, e você fica assim, tipo, tá, mas. Sabe? Não fica aquela coisa de criança, aquele empurra-empurra, sabe? Ai, ele fez, ai, eu faço, aí eu jogo, aí eu não sei o que, aí não sei o que lá, e patati, patatá. Um exemplo disso clássico, né, que já vem aí há milênios, num casamento, quando você começa a. O homem começa a fazer coisas que a mulher não gosta, aí a mulher começa a gastar mais dinheiro. Então eu vou gastar para ele sentir no bolso. Ótimo. Que relacionamento que é esse? É um relacionamento? Um faz uma coisa que o outro não gosta e aí vira guerra? Pra que isso? Adultos não são assim. Crianças são. Porque se você for lá e cutucar uma criança,
né? Dependendo, ela vai vir e vai te cutucar de volta. Aí vai ficar os dois se cutucando, um cutucando o outro. É isso que é um relacionamento? Não, não é isso que é um relacionamento. Maduro e saudável, não. Mas enfim, né? E se você sente agora que chegou o momento de você olhar para suas questões, se você tem aí algum problema, alguma questão emocional, né? Seja no trabalho, seja em relacionamento, seja com a família, o que quer que seja, e que você deseja olhar para isso com mais profundidade, individualidade, respeito, né? As suas próprias emoções, os seus padrões, as histórias internas. Eu também realizo os atendimentos individuais. E se você quiser entrar em contato comigo, vai ser um prazer te acompanhar. E eu vou deixar as informações aqui na descrição do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.